Ale, podemos dizer que aquele primeiro tempo em que o Everson foi absolutamente o melhor em campo foi bem diferente, em especial da reta final do jogo, né? Pelo menos ali você pega o número de finalizações, como o Galo criou, a história foi diferente, né, Ale? Foi diferente sim, viu, Cirilo? O primeiro tempo foi bem assustador, né? Foi bem impactante, assim, poucas vezes nesse campeonato brasileiro eu vi tantas oportunidades criadas por um time contra qualquer adversário. Eu confesso que eu não tô me recordando. É incrível, né? Como o Galo, ele, para a equipe que iniciou o jogo, estava ali dividido entre jogadores cansados e jogadores que não estavam bem, né? Então nada dava certo pro Atlético, que teoricamente entrou com uma formação mais ofensiva. Até os primeiros movimentos do jogo davam essa impressão de um time com personalidade, tentando jogar mais solto no Maracanã, né? Você vê que o primeiro lance do Davidson, ele dá um chapéu no Wesley, depois o Hulk dá um outro chapéu, e aí o time dá uma esperança de que vai jogar, vai olhar nos olhos do Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo começa a se soltar, começa a entender mais esse jogo, porque não é comum com o Felipe Luiz no comando 3 zagueiros, né? E um time tão modificado, como a gente falou durante a transmissão. Então o time começou a se encontrar um pouco mais em campo, e aí o Everson fez verdadeiros milagres, né? O que ele catou foi impressionante. O primeiro tempo em que o Atlético não conseguiu se defender bem e não conseguiu atacar. Incrível isso, né? Ficou nesse meio do caminho. O time, logo nos primeiros momentos do segundo tempo, parece que volta melhor. Tem uma chance ali que o Fabrício tira essa bola da segunda trave em que o Daverson poderia fazer o gol. Depois o Flamengo retoma novamente, e eu acho que a entrada do Paulinho foi fundamental, porque o Paulinho entrou muito bem no jogo, muito à vontade, comandando as ações ofensivas. Depois o Alisson entrou com muita saúde também, com muito vigor, e também ajudou. E também tem o aspecto, né, o Cirilo, que a gente falava a respeito dos desfalques do Flamengo, que conseguiu montar um time muito técnico, mas não tinha troca, né? Então o Flamengo foi sentindo o desgaste do jogo, alguns o desgaste inclusive de domingo, e foi caindo de produção, um volume ofensivo já menor, e aí o Galo teve oportunidades inclusive de fazer o gol da vitória, né? Acabou que conseguiu um resultado importante, que eu considero, pelas circunstâncias do jogo, pelo primeiro tempo, né? Com um pênalti perdido pelo Davi Luiz, que não é batedor de pênalti, ele bate bem falta, mas não é um batedor de pênalti. Mas eu acho que pelas circunstâncias, pelo que aconteceu no primeiro tempo, acho que foi um resultado legal. Fica, acho que 2 aspectos, né? O negativo do primeiro tempo, que não pode acontecer. Você imagina um primeiro tempo tão ruim assim contra um Botafogo, você não tem retorno. O Botafogo tem melhores finalizadores do que o Flamengo, principalmente no dia de hoje, né? Porque quem que fez os gols do Flamengo na Copa do Brasil? O Gabigol, o Arrascaeta e o De La Plata. Esses todos não estavam, né? Então, embora tenha criado muito, o Flamengo falhou demais na finalização, claro que sem tirar os méritos do Everson. Então, o que aconteceu no primeiro tempo não pode mais acontecer, eu acho que na temporada, não é só no jogo contra o Botafogo, não. É na temporada. E aí, no final das contas, eu acho que a melhora no segundo tempo, que deixa uma impressão mais positiva, e o pontinho conquistado fora de casa contra um Flamengo, queira ou não, desfalcado ou não, é o Flamengo, com um Maracanã com muita gente. Eu acho que também pode, não vou dizer comemorado, mas acho que dá para aceitar. Quanto às escolhas, Ale, que vamos analisá-las, claro, individualmente daqui a pouquinho, o que chamou a atenção na escalação inicial do Milito e no andamento do jogo quando ele mexeu e o Galo melhorou? Eu tenho um ponto aqui que é de discordância da grande maioria, o Cirilo, a gente já tem debatido isso em alguns momentos, com relação à presença do Daverson, né? Hoje o Daverson não viu o caroço praticamente, né? Não conseguiu jogar nem perto do que ele jogou contra o River e contra o Fluminense, que é mais ou menos a média dele. E aí o que eu tava querendo dizer é o seguinte, tanto que você vê, né? Saiu o Hulk não estava fazendo um bom jogo, a gente já falava no intervalo que achava que ele estava cansado e tal. Saiu o Hulk, mas saiu um centroavante e o time melhorou, né? Por quê? Porque você não pode mais jogar hoje em dia com 2 a menos na marcação, você não consegue jogar, você não tem equilíbrio. Tanto que você via com muita frequência no primeiro tempo o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, além do Alexandre, que normalmente faz esse trabalho, mas estava como um zagueiro, os caras armando o jogo do meio para frente. Por quê? Porque não tem marcação. Então é muito difícil você equilibrar um time com 2 a menos na marcação. Ah, mas de vez em quando o Daverson volta. Ele volta para dublar.
né? Ele não volta para marcar, ele volta para dublar. Então, a presença do Daverson, porque eu não vou discutir a presença do Hulk, evidentemente, mas a presença do Daverson, ela modifica muito o papel do Scarpa e o papel do Paulinho, que hoje teve o Bernardo como substituto no primeiro tempo. E aí que eu sempre pergunto, vale a pena você sacrificar esses dois meias, que claramente são dois dos melhores jogadores do time, pela presença do Daverson? Claro que vale, se você tiver o Daverson do jogo contra o River e contra o Fluminense. Se você tiver o Daverson dos outros jogos, incluindo hoje, não vale a pena. Não vale a pena, tanto que eu dei o exemplo aqui que o Hulk saiu, e o Hulk é pelo menos umas 1000 vezes melhor que o Daverson, e o time ficou mais equilibrado. Então, para mim, esse é o principal questionamento. Com relação ao Rubens, sabe, eu não sei, cara, tem umas coisas que eu não entendo muito bem. Poxa, se eu sou o Rubens também já não é tão jovem, né? Tem 23 anos. Mas se eu tenho uma chance no time como o do Atlético, de um elenco que tem boas opções, de uma torcida maravilhosa, que tem uma Libertadores pela frente, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar. Vou marcar que nem um louco, vou me matar, mas não vai passar ninguém ali no meu setor, que foi inclusive o setor, o lado esquerdo da defesa, onde o Matheus Gonçalves e o Wesley deitaram e rolaram no primeiro tempo. Impressionante. Deitaram e rolaram. Tinha aquela dobra de marcação do Rubens e do Lianco, mas foi um passeio. E o Rubens não, o Rubens às vezes eu penso que ele tem o primeiro objetivo dele é atacar, é ir pra frente, é participar do momento ofensivo e tal, e ele tem que se preocupar em fechar o setor, e ele não faz isso. O Lianco no segundo tempo se recuperou, mas ele não pode achar que ele é o zagueiro clássico, técnico, né? Faz o simples, meu. O Batalha, que é volante de origem, às vezes faz o simples. Tanto que você não vê o Batalha brigando com o Everson. O Everson, pelo amor de Deus, não vai jogar bola pro Rubens, não joga pro Lianco, não joga pro Saravia, joga só lá pra frente. Por quê, meu? Não pode. E deu o tiro de meta, depois da entregada do Lianco do pênalti, deu o tiro de meta, a bola foi pro Rubens, o Rubens entregou o doce de novo. Então me chama a atenção. Não gostei da dupla de volantes, do Fausto Vera e do Otávio no primeiro tempo, não jogaram, no segundo tempo melhoraram. O Scarpa ficou marcando boa parte do jogo, e aí não adianta você perder um talento para ficar só fechando espaço pelo lado direito. O Bernard, para falar o quê? O que eu vou falar do Bernard? Ele correu, o Bernard correu, principalmente para trás, por tudo que a gente já explicou, mas nem passou, bem longe do Bernard, que a gente espera, que a gente sonha. O Daverson não foi bem e o Hulk não foi bem. Mas a entrada do Paulinho foi boa, a entrada do Alisson foi boa também, viu, Cirilo? Bom, vale destacar, turma, que nós temos aí, pensando em calendário, observando o calendário, uma sequência ainda de competição com 5 jogos para a maior parte das equipes, no caso do Atlético 6 jogos, além do jogo de sábado do Galo contra o Furacão. Tem na quarta-feira o jogo com o Botafogo às 9h30. E esse é um jogo, Ale, esse jogo do meio de semana que vem, não acho que pode ser um jogo que diga muita coisa, pensando na final do dia 30 por características diferentes. Uma final com uma carga especial, mas a tendência é que seja um Botafogo absurdamente focado, porque os caras estão disputando o título brasileiro contra o Palmeiras. Vai ser um teste legal, apesar de não dizer absolutamente o que vai ser a final de 10 dias depois, né? Eu acho que tem. E eles estarão muito desfalcados também, muito desfalcados, né, é verdade. O Botafogo, por jogadores e seleções, não vão chegar a tempo verdade. Depois, né? E aí precisa ver também como o Botafogo vai trabalhar com isso, né? Eu acho que vai trabalhar caso a caso. São vários jogadores selecionáveis no Botafogo. Foi o time que mais perdeu jogador nesse período, mas alguns deles são muito importantes, né? Mas que nível de desgaste vai chegar? Os dois atacantes estão carregando a seleção, hein? Tem esse detalhe. Se continuar assim, mas enfim, porque o Botafogo tem 4 pontos à frente do Palmeiras, mas vale lembrar, né, o Cirilo, que o jogo decisivo, o confronto entre eles é no Allianz Parque. Então, teoricamente, o Palmeiras tem a expectativa de não perder mais ponto e torcer para que o Botafogo perca aí 2 pontinhos, um empate, por exemplo, né? Então, isso vai mexer com a escalação do Botafogo. Eu acho que não só agora, né? Mas até a véspera da Libertadores. Ele não vai poder dar esse mole, né? Botafogo tem 6 ali na data FIFA. São 5 titulares. Botafogo tem Luiz Henrique Gol Jesus do Brasil,
O Igor foi uma solução encontrada pelo Dorival. Isso. Para a camisa 9. O Luiz tem participado dos jogos, tem entrado no segundo tempo. Mas é um cara que vem entrando também, e você disse bem, tem feito gol, inclusive. O Almada, da Argentina, não é um titular da Argentina. O Bastos, bom zagueiro, da seleção de Angola. O Gatito, que é reserva do Botafogo. E o Savarino, que joga na Venezuela. Não sei se o Savarino é titular da Venezuela, acho que não, né? Vou conferir a última escalação aqui. Inclusive, mas são assim, independentemente dessa situação, interfere no planejamento dos caras, porque é um jogo muito importante também na reta final, né? Sem dúvida alguma. Mas enfim, eu acho que o Atlético agora tem que voltar as suas atenções para esse jogo contra o Furacão, que vai ser um inferno lá, né? Porque o Furacão, nessa situação, nessa campanha surpreendentemente ruim, né, cara? É a terceira pior equipe do campeonato nesse momento, mas vencendo o seu jogo, sai da zona do rebaixamento. Porque tá um bololô lá embaixo, né? Tá um sururu, essa briga aí contra o rebaixamento. Então vai jogar a sua vida lá. E é um bom teste, sim, pro Atlético. Até pro Milito tirar algumas dúvidas para fazer ali as suas experiências. Cada vez são menos, né? Experiências que ele faz, porque ele vai conhecendo cada vez mais o grupo em várias situações, né? Situações de pressão, situações de decisão e tal, mas vai ser um bom jogo sim pro Atlético do Furacão, e contra o Botafogo então nem se fala. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Galo, né? Um Galo que empata com o Flamengo no Maracanã. É um jogo muito abaixo, né, da expectativa. A gente tinha uma expectativa que o Atlético conseguisse vencer a partida, né? Foi um Flamengo um pouco modificado, com muitos desfalques, mas o Galo não conseguiu se impor totalmente dentro de campo e fazer sair do Maracanã com um resultado positivo. O Galo sai aí com o empate, chega aos 42 pontos e assume a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.